Olá, ouvintes do podcast No Mundo Infantil, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso tema, a essa série, na verdade, onde eu falo sobre comunicação entre os adultos e as crianças. Como fazer para que a criança ouça a gente, para que a criança obedeça, para que a criança faça aquilo que a gente quer que ela faça naquele momento. Como lidar com essas crianças. Eu vou começar citando um exemplo de uma criança que eu achei aqui no livro. A criança, e pode ser que você se identifique aí, não é a criança que tem mania de riscar na parede. A mãe dessa criança já tinha desabafado, ela tem 4 anos, essa criança, não é muito comum as crianças nessa faixa etária saírem riscando, né, na parede, riscar nas coisas. Geralmente são as crianças menores, de 2 anos, aí entre 2 e 3 anos. Já a partir de 3 anos, elas já entendem que a parede não é lugar de riscar. Mas essa criança, ela tinha 4 anos e a mãe dela já estava exausta de reclamar sobre essa questão de que a criança riscava. E ela chegou um dia em casa e a parede estava toda riscada. Ela disse que ficou louca e mandou a menina ir dormir sem comida, sem a janta, como forma de castigo. Na manhã seguinte, a criança fez outra arte, pegou o batom dela e riscou todo o banheiro com o batom dela. E ela ficou tão chateada, mas aí ela perguntou, ela falou na verdade, né, para a filha dela, o nome da filha dela era Astrid. Astrid, você fez isto porque você estava chateada, você pegou os meus batons e riscou o banheiro porque você ficou chateada comigo ontem, porque eu mandei você ir para a cama sem a sua janta. E a criança negou, né? Então a mãe, ela pensou, no estalo de dedos, ela chegou a essa conclusão de ser honesta e sincera com a filha dela. Olha, Astrid, eu estou muito chateada que você riscou nas paredes. Isso aqui dá muito trabalho para tirar para mim, para limpar toda essa parede. E a criança olhou para ela, aí se sentiu útil. Naquele momento ela quis mostrar para a mãe dela de que ela poderia resolver o problema. Foi uma forma dela corrigir, de pedir desculpas para a mãe dela pelo que ela tinha feito. Ela correu, pegou o paninho, começou a limpar, tirou tudo. E depois a mãe dela agradeceu, né? E deu os giz que ela tinha, a giz de cera que ela tinha tomado no dia anterior. Ela devolveu para a criança, para a Astrid, e ficou tudo muito bem. Eu vou trazer um exemplo para vocês agora de uma criança maior. Essa criança, ela deve ter aí uns 9 anos de idade, 9 para 10 anos de idade, para vocês verem como a comunicação, uma boa comunicação, dá um resultado diferente. E eu vou citar esse exemplo, vou contar a história e vocês tragam de volta para vocês sobre como vocês fariam, como vocês reagiriam. Era uma mãe, ela foi contar que o filho dela, ela recebeu um e-mail da professora de matemática. E a professora de matemática do Victor, o nome dele é Victor, ela estava muito chateada porque o Victor estava com muita dificuldade de se concentrar na sala de aula e ele estava incomodando a sala. E ela falou que talvez ele precisasse de mais disciplina em casa, como se aquela reação do Victor fosse culpa dos pais, fosse que talvez que não acontecesse nada em casa, né? E a mãe, com aquela mensagem, a mãe ficou tão chateada. Ela disse: quando ele chegar em casa, eu vou castigar ele, eu vou dar uma punição para ele. Ele não vai ver TV até que ele aprenda a tabela de multiplicação, que a professora falou que ele estava com dificuldade, né, a fazer conta de multiplicar. Só que ela deu tempo dela esfriar a cabeça, que ela recebeu esse e-mail, né, quando o Victor ainda estava na escola. E aí ela se acalmou e aí ela chamou o Victor para conversar. Daí ela falou: Victor, eu recebi um e-mail da professora hoje, ela estava muito chateada.
Aí o Victor respondeu, sim, mas ela tá sempre chateada com algo. E a mãe continua, estou percebendo que é muito mais sério quando eu recebo um e-mail da escola. Ela falou que você estava perturbando na sala de aula e que você não conseguiu fazer a tabela de multiplicação. Aí o Victor falou, né? Ah, mas você sabe, o Victor, ele me incomoda o tempo todo, ele me bate na cabeça com o livro e eu bato ele de novo com o livro. E aí a mãe continuou, mas você sente que você tem que devolver? Sim, eu sinto que eu tenho que devolver. Ah, aí o Victor fala, né? Às vezes também ele escreve um recadinho e tenta me fazer sorrir. Depois ele chuta na minha cadeira até eu responder, até eu dizer alguma coisa. Ou seja, gente, ele está se comportando dessa forma porque ele está sendo incomodado com outro amiguinho dele que de alguma forma procura chamar a atenção dele para brincar, né? E aí a mãe falou: Ah, eu não acho que é estranho que você não conseguiu fazer a tabela. Aí o Victor, ele corrige: Não, eu consigo fazer até a conta de número 6. É só de número 7 e número 8 a tabela, né, de multiplicação de número 7 e 8 que eu não consigo. Aí a mãe, Victor, você acha que você aprenderia fácil, você se concentraria nas lições se você e o seu amigo não sentassem próximo um do outro? Aí o Victor, eu não sei, talvez. Eu sei que eu aprenderia a conta, a tabela de número 7 e número 8. E aí a mãe responde, eu acho que a sua professora de matemática tinha que saber disso. Se a gente escrever uma carta para ela, tá tudo bem para você? E aí o Victor confirmou, né? E aí a mãe pegou uma caneta e escreveu, querida professora, eu discuti o que você falou com o Victor e ele está falando. Victor, aí a mãe perguntou para ele, né? Victor, o que é que eu vou escrever para ela? Ou seja, vocês lembram daqueles passos que eu falei para vocês nos podcasts passados de fazer com que a criança se sinta parte daquela decisão? Então a mãe, ela não só foi escrevendo sozinha a decisão do que ela achava melhor, mas ela fez o Victor participar daquela decisão, colocou ele na história. Victor, o que que você quer que eu escreva para ela? Que eu escreva? Aí o Victor, fale para ela mudar a minha cadeira para eu ficar longe do Mickey. E aí ele escreveu: ele está falando que ele quer trocar o lugar para que ele não sinta não sente perto do Mickey. Está certo? Aí o Victor, sim. Tem mais alguma coisa, Victor, que você gostaria que eu escrevesse? Aí o Victor tem aquela pausa, né? Vai pensar direitinho. Aí o Victor fala: diga para ela que eu vou escrever a tabela de número 7 de número 8 e vou falar aprender para mim mesmo. E aí a mãe escreve, né? E depois que ela termina de escrever, ela lê para o Victor. Ele tá pensando também, planejando de escrever a tabela de número 7, número 8 e estudar. Tem mais alguma coisa? Aí o Victor, não, não tem. Ah, então eu vou terminar a cartinha. Obrigado por sua atenção para resolver esse nosso problema. Depois disso, a mãe releu toda a cartinha que ela fez e tanto ela como o Victor assinaram embaixo ali com o nome deles, né? Ou seja, fizeram um compromisso. E ela fala que depois disso, muita coisa aconteceu. O Victor não recebeu mais reclamação da escola, a mãe não recebeu, né? E ele foi trocado de lugar também, né? E o amigo dele também ficou mais gentil com ele. Eu vou citar um outro exemplo aqui, gente. Eu acho que os exemplos eles são muito didáticos, porque eles ensinam de várias formas pequenas estratégias que a gente pode pensar, ok, dessa forma vai dar certo. Um outro adulto que a criança estava com um problema de uma mania de atravessar a rua perto da casa dele e ele tinha só 6 anos e a mãe ficava muito chateada porque o vizinho vinha contar para ela, olha, seu filho ficou atravessando a rua, muito perigoso, ele não tem noção, ainda não entende. E
esse adulto, que na verdade era uma mãe, né, já tinha castigado ele de várias formas, já tinha proibido dele andar de bicicleta um dia, já tinha retirado TV, já tinha retirado mesada. Ela cansou de punir a criança, retirando coisas da criança, né, para que a criança aprendesse, mas não teve nenhuma solução. Até que um dia ela chegou a uma conclusão: eu vou conversar com ele e eu vou fazer ele dar as ideias dele também. Então ela falou, chegou para ele, falou, quando eles chegaram em casa, né? O nome dele é Jean. Jean, a gente tem um problema, nós temos um problema. E eu estou pensando o seguinte: você quer atravessar a rua, pro outro lado da rua, quando você quer, sem pedir alguém, sem me pedir, e também você atravessa, não é verdade? E aí ele confirmou, né? Você sabe como eu me sinto? Eu fico preocupada quando eu penso que um menino de 6 anos de idade atravessa uma rua perigosa. E é exatamente lá onde acontecem muitos acidentes. Quando nós temos um problema, nós precisamos de uma solução. Pense sobre isso e diga para mim, quando a gente for jantar, se você tem alguma ideia. E aí o menino já começou a querer falar. Ela falou: não, calma, não agora. É um problema muito sério. Eu gostaria que você pensasse de uma maneira bem séria, porque eu preciso pensar, e aí a gente conversa isso no jantar, quando seu pai chegar em casa. E aí quando o pai chegou em casa, a mãe falou pro pai o que tinha acontecido, né? E aí o João foi lavar as mãos e voltou para a mesa. Na hora que o pai dele entrou na sala, ele já foi logo falando, né? Não quis nem esperar sentar na mesa do jantar. Eu tenho uma solução. Toda noite, quando o papai chegar em casa, nós vamos para a rua e ele vai me ensinar a ler o sinal, né? A ler o sinal de tráfego. E ele também vai me ensinar como atravessar a rua. E aí depois o Jean, né, deu uma pausa e falou: e quando eu fizer 7 anos, eu vou atravessar a rua sozinho. E o fato dele ter dito isso, dele ter dado a sugestão a uma criança de 6 anos, gente, surpreendeu os pais. Porque nem o pai e nem a mãe acreditavam no filho deles. E é muito interessante que isso acontece com muita frequência, né, na gente, como pai, como mãe. A gente sempre acha que os nossos filhos não estão preparados ou que eles não vão saber lidar com aquela situação. Mas eu digo, gente, com certeza, as crianças são uma caixinha de surpresa. Quanto menos você espera, ela te aparece com uma solução. Ela diz uma coisa que surpreende você.